Mas vamos falar de um assunto mais sério, mais engraçado, mais polêmico. Vamos falar aqui dos paga-pau dos americanos. Sim, porque já começa por aí, né? Quando você fala de americano, o cara já fica... primeiro que já entra com aquele discurso pronto. Somos todos americanos. Você tem que definir, né, que é o cidadão norte-americano, o cidadão dos Estados Unidos. Já começou errado, cara. Já começou errado que para os próprios norte-americanos, lá como você se refere, nós somos o resto do mundo. Nós aqui da América do Sul, da América Central, nós não somos considerados americanos. Nós somos latinos, nós somos o resto do mundo para eles. Os próprios americanos se consideram os únicos legítimos americanos. Os únicos que podem carregar essa alcunha, né? Essa determinação, os americanos. Quando se trata de americano, eu estou falando do pessoal que mora nos Estados Unidos, da elite americana. Entendeu? Então você que acha que somos todos iguais, você é um idiota, você é um retardado. Está fingindo. Porque quem sabe da real sabe. Quando a gente trata assim, os americanos, eu não estou falando de brasileiro, eu não estou falando de cubano, eu não estou falando de paraguaio. Porque a gente não é considerado americanos, nem para o resto do mundo, e nem para os norte-americanos, entendeu? Então por aí já está erradinho. E aí você já percebeu, né? E você entendeu o que eu quero falar? É os paga-pau deles. É os caras que sempre têm um argumentinho diferente para defender. Diferente não, né? São sempre os mesmos argumentos, as mesmas palavras. Vamos falar desses otários aí, ó. Tem uns detalhes para apontar aí, que eu quero ver se o cara vai continuar pensando dessa mesma forma. Mas vai, né? Vai, porque a mente do cara é desse tamanho. E onde que entra esses caras? Esses caras sempre entram, né, para comentar ou para debater quando eu falo do imperialismo norte-americano. Da política, né, que os americanos têm para o resto do mundo. Essa obsessão que eles têm de controlar, de dominar o resto do mundo. Esse esquema que eles montam através de manipulações de mercado, manipulando guerras, conflitos, golpes, derrubando e colocando governos, sabe, a seu bel prazer, né, as suas necessidades. Os americanos fazem isso no mundo inteiro, né, aquela política de intervenção. A gente tem que interferir, não está do jeito que a gente quer, a gente tem que interferir, porque está errado. Nós somos o ícone da democracia no mundo. Sei lá, né? Uma democracia onde os dois candidatos que chegam sempre lá para disputar as eleições são controlados pelos mesmos esquemas, né? Pela mesma elite. São dois candidatos, um republicano e um democrata, sempre. Um republicano e um democrata, e os dois já estão envolvidos na elite, ali no governo oculto ali há muito tempo. Um jogo de cartas marcadas, dois lados da mesma moeda. Sempre assim lá, nessa democracia americana. Mas, deixa eu desenrolar o vídeo aqui, você vai entendendo o que eu quero dizer. Então, quando eu trato dessa obsessão americana de controle mundial, aí entra o cara aqui para falar, né? Principalmente porque agora tem falado muito de terceira guerra, do conflito entre Estados Unidos e Rússia, ou Estados Unidos e o resto do mundo, ou Estados Unidos contra qualquer um que se oponha ao estilo de vida deles, como eles mesmos se declaram, né? Como eles mesmos declararam pelo general lá, que eles vão enfrentar qualquer um que for contra o estilo de vida deles. Aí entra um cara aqui e vem falar sempre com as mesmas palavras, os mesmos argumentos, das mesmas formas, criticando, ofendendo, atacando. Qual que é? Você não sabe de nada, você não sabe o que fala. Se não fosse os norte-americanos, não tinha o iPhone. Verdade. Se não fosse os norte-americanos, não tinha Hollywood, seriados, filmes. Pô, outra verdade, cara. Se não fosse lá os americanos, você não tinha Facebook, você não tinha nem YouTube aí pra estar montando o canal. Pô, você tá certinho, mano. Tá certinho, esses argumentos são legais, você copia e cola direitinho. E você pensa, o cara que fez isso, que colocou isso na sua cabeça, fez direitinho, porque é verdade. Eu gosto dessas coisas, né? A gente usa, a gente foi, sabe, doutrinado a precisar dessas coisas. Precisa de entretenimento, precisa de Hollywood. Que seja para manipular nossas mentes, para enganar a gente, para distrair. Que se dane, a gente quer isso daí, a gente gosta. Precisa do Facebook para simular uma vida social? Beleza, tá aí, ó, Facebook, você tem uma vida social muito movimentada através de um computador. O canal do YouTube e tal. Tem os canais aí, tem canais alternativos como o meu. Mas tem muitos canais em que o cara fica comendo a moeba ou jogando Minecraft. Nada contra.
Mas aí tem milhões de visualizações e o povo fica mais preso nisso. Entendeu? Mas isso não é o problema, porque eu acho legal. E eu acho legal um monte de coisa no estilo de vida norte-americano. Pra mim, cidadão X aqui, eu de certa forma gosto do estilo de vida americano, né? Eu tenho inveja até de algumas coisas que eles têm lá que a gente não tem. São alguns direitos, algumas liberdades que o povo de lá tem perante o governo, tem perante até o restante da população, que a gente não tem aqui no mundo. Sabe? É só deles. Tem alguns lugares que copiam algumas coisas, mas eles têm um estilo de vida próprio, legítimo deles lá. E diferencia-se do resto do mundo, sim. Por exemplo, eles têm aquela liberdade, né? E aquela cultura do porte de arma, da posse de armas de fogo, para defender sua própria integridade física, defender sua propriedade. E eu acho isso legal, cara. Sabe? Eu sou fã, quem sabe aí, eu quero mesmo porte, posse de arma para todo mundo, no mundo, na verdade, né? Não é só aqui no Brasil. Queria que todo mundo no mundo tivesse essa porra aí de arma e liberdade para ter isso daí. E lá, os americanos, eles lutam por seus direitos, sabe? Por suas necessidades, suas vontades, e isso é uma coisa que eles não abrem mão. Eu acho isso legal. Outra coisa lá que você tem que pagar um pau mesmo e olhar é o instinto de patriotismo dos norte-americanos. Os caras têm isso desde pequeno, cara, de defender a pátria, de lutar pelo seu igual, de lutar pelo seu país. Coisas que nós aqui brasileiros nem sabemos direito como que é, a gente finge. A gente finge que tem um patriotismo. Nosso patriotismo se limita a futebol e carnaval. Somos patriotas. Desde que for a seleção brasileira lá com a camisa da Nike jogar, né, com o CBF no peito, ou que seja lá o nosso carnaval quando os gringos vêm gastar dinheiro aqui. Aí sim, temos orgulho de ser brasileiro. Agora quando está mostrando alguma coisa errada, bom, aí eu acho os americanos melhores. É assim mesmo, né? E eu acho que o cara que defende, né, o estilo de vida norte-americano defende esse tipo de coisa, cara. Ele defende esse estilo, essas coisas que eu mesmo citei pra você aqui, que me chamam a atenção. E não vejo ainda nada de errado nesse ponto. O que está errado é como a mente do cara trabalha, sem ele perceber. Então, muitos de nós nos identificamos com algumas coisas lá do estilo de vida americano. Só que tem as nossas críticas. Ou pelo menos eu tenho as minhas críticas, as minhas reservas contra algumas posturas. Primeiro que tem essa necessidade do governo americano de interferir no resto do mundo, né? E essa necessidade é justificada. Justificada, peraí que eu vou te explicar. E tem a arrogância do povo norte-americano. Eles são arrogantes sim, porque eles se acham superiores, se acham melhores. Outra coisa é justificada também. E eu vou te explicar isso agora. Mas eu tenho que começar dizendo que a maioria, não estou dizendo todos, mas a grande maioria que defende o iPhone, o Facebook, o YouTube, e entra aqui no canal criticando quando eu falo mal desse imperialismo americano, dessa obsessão de dominar o mundo, e aí o cara entra criticando com as mesmas palavras, como eu disse pra você, o mesmo estilão, ofendendo, atacando, desmerecendo o canal e tal. Então, esses caras aí, a maioria deles nunca saiu nem do bairro, cara. Sabe? Nunca saiu da sua cidade, nunca viajou nem para outro estado. Quem dirá ter viajado lá para os Estados Unidos para morar lá, para entender como funciona a cultura de vida norte-americana. E outra, nem que se você viajasse, nem que você morasse nos Estados Unidos, você não seria totalmente integrado à cultura de vida norte-americana. Porque eles não aceitam gente de fora assim livremente, abertamente. Tem uma certa restrição, uma certa reserva contra pessoas de fora. E, porra, isso está mais do que certo no estilo de vida deles. Mas você está achando o quê? Você está achando que o tal iPhone que você defende, que existe graças aos americanos, é fabricado nos Estados Unidos? Não, essa porra desse iPhone é fabricado por mão de obra escrava lá na China. E quando chega no Brasil com 300, 400% acima do seu preço de custo, porque quando vem para o Brasil, além dos impostos escandalosos e criminosos que a gente já tem aqui no Brasil, quando é para mandar para outros países como aqui o nosso, fica mais caro, se você não sabe. Porque é a gente que sustenta o esquema deles. É o resto do mundo que sustenta o estilo de vida americano, você não percebeu? É assim que eles ganham dinheiro, cara. Eles pegam matéria-prima de países que, tipo assim, doam de graça para eles, né, entre aspas. Eles usam mão de obra escrava, montam o produto com o nome deles, o logotipo deles, ganham dinheiro por cima disso daí e revendem muito mais caro para quem não é próprio norte-americano. Então você defende isso, mas você não percebeu como é que funciona no sistema, né? Você nunca parou para pensar nisso. E é isso que a gente é pro americano, né? Pro cidadão dos Estados Unidos. Somos mão de obra,
somos trabalhadores, a gente só existe para servi-los. A gente não é nada mais do que um esquema que sustenta eles. A gente não serve para outra coisa. Então, se você fala, defende, então você queria ser um cidadão norte-americano. Porque seria a única forma de você poder defender com legitimidade o estilo de vida deles. Sabe? De você saber do que está falando. Então, quando você fala do estilo de vida, que eu estou criticando à toa, que eu não sei de nada, cara, você devia ser norte-americano para poder ter legitimidade, para poder defender esse esquema deles de sobrevivência, né, de exploração mundial. Porque é isso que eles fazem. Eles se servem do resto do mundo, cara. O mundo inteiro trabalha para os americanos. É isso pelo menos que eles pensam, é isso que eles querem. É esse o desejo deles. É essa obsessão de controlar o mundo. E na boa, não tem nada de errado nisso não. Eles estão vendo o lado deles, do povo deles. É isso que eles estão defendendo. É isso que eles estão almejando, né, resguardar e defender. Esse é o estilo de vida americanos. Quem mora nos Estados Unidos tem sim esses privilégios, sabe? Na visão deles, quem é norte-americano, merece mais do que os outros. Quem é norte-americano tem melhores condições e precisa de melhores coisas do que os outros. Sabe? Tem que se sobressair perante os outros. Na visão do norte-americano é essa. Você para sua mãe, você é o filho pica das galáxias, não é? Você é o todo-poderoso, o cara fodão, o melhor filho do mundo. Pois é, o seu filho, quem sabe se você tiver seu filho é melhor do que os filhos dos outros, correto? Pois é, cara, o cidadão norte-americano, ele é tratado assim pelo seu governo. O Estado, né, o país, Estados Unidos, trata assim os seus cidadãos. Eles são sim melhores que os outros, cara. Eles são os pica das galáxias, eles merecem mais do que os outros, eles são os mais fodas, o mundo é deles e o resto tem que servi-los. Percebeu? O Brasil deveria ser assim, né? A gente tinha que tratar o nosso povo assim, nosso povo deveria merecer muito mais do que outros. A gente tinha que resguardar pra gente aqui. Enquanto você vai lá nos Estados Unidos, paga lá R$1 e pouquinho num litro de gasolina, e eles lutam muito para que isso fique assim, inclusive invadindo outros países que produzem gasolina, né, petróleo. Aqui no Brasil a gente paga R$4 e bate palma pro governo que abaixou 3 centavos. Que abaixou pra cima, né? Porque era 4, aumentou. Eu não entendi nada até agora desse negócio aí. E daí vem um paga-pau, não sabe de porra nenhuma, fica aí andando em motinha 125, né? Que tá com 300 prestações pra pagar e nem sabe se vai conseguir terminar de pagar antes de alguém roubar ela dele. Fica dando grauzinho, pegando o corredor e defendendo o estilo de vida norte-americano. Bom, se você fosse realmente um norte-americano legítimo, você não estava andando de 125, você estava andando de 1100. Percebeu? Você não estava dando grauzinho em 125, você estava dando grau de 1100. E se essa porra caísse e quebrasse, ia lá, jogava fora e comprava outra. Pra eles é barato. Mas não tem o mesmo esquema lá. Ninguém passa com essas porra dessas motinhas estralando no meio do corredor, chutando porta de outro carro, quebrando o retrovisor. Então como é que você vai falar da cultura norte-americana? Lá o cara tá com uma motona, ele tá com a pistola apontada aqui na cinta aqui, mas tá andando no meio do trânsito. Não tá pegando o corredor, não tá se exibindo, não tá pagando de mais louco que os outros. Então você não tem o padrão para morar lá, você não tem o padrão de cultura deles, para estar defendendo eles. Você se fosse lá, você é tratado como empregado, você ia lá só para trabalhar, para ganhar dinheiro, para mandar para cá. É isso que a maioria faz. Entenda que o padrão de vida do estilo norte-americano é diferenciado para quem é cidadão legítimo deles. Você não é nada para eles, entendeu? Você é massa de manobra, você é a massa que movimenta, que sustenta o mercado deles, sustenta o estilo de vida deles. Você é a mão de obra, você é o cliente, você é o cara que banca, você é tudo, menos cidadão norte-americano. Então antes de defender lá e achar legal, cara, não adianta, pro resto do mundo somos resto, pra eles são eles, entendeu? Sei lá se você quis entender o que eu quis dizer aqui, cara, mas não adianta ficar defendendo o imperialismo, defendendo o estilo de vida norte-americano, não adianta. Não adianta porque você não é norte-americano, você não é cidadão dos Estados Unidos. Se você fosse, você iria sim defender, mas nós somos brasileiros, né? E aí, cara, estamos enquadrados naqueles que eles consideram servidores deles, mão de obra deles. Defende aí o estilo de vida deles aí.